Alô, pessoal! Tudo bem com vocês? A fada da redação chegou finalmente! Como é que vocês estão? Gente, eu fiquei muito ansiosa para essa live. Assim, eu acho que eu envelheci uns 10 anos de tão ansiosa que eu estava para encontrar vocês ao vivo aqui. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês me falem é se vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem, meus amores. Tá? Então já me contem aqui se o áudio tá bom, se a imagem está boa, porque eu caprichei na argamassa para estar muito bonita para vocês hoje, tá? Isso tudo aqui, ó, é só para vocês, porque domingo é o dia assim, que não tiro nem o pijama, né? Na maior parte das vezes. Então é o seguinte, estamos começando agora a live que vai parar a internet, basicamente vai bater a audiência do Faustão. Então vamos já subir a hashtag cancela o Faustão, por quê? Porque o que eu quero, meus amores, é vocês aqui comigo hoje, e não no Faustão, não na Netflix. Pode botar a hashtag Lubaflix também, que eu sei que vocês amam. E eu quero saber se vocês estão com água, aí, eu tô com a minha água aqui, ó, 1 litro, basicamente, água, material de anotação e se vocês estão preparados para se concentrar, para não serem interrompidos, para não fazerem outra coisa no meio da live, porque para mim vai ser muito, muito importante que vocês estejam aqui presentes e concentrados comigo hoje, porque o que eu vou mostrar para vocês nessa live pode mudar o destino de vocês, assim, sendo bem humilde mesmo, pode mudar os rumos desse ano. Então, assim, eu preciso de vocês 100% imersos nessa aula. Mas enquanto o pessoal tá chegando, vocês me contem aí de onde vocês são, cidade, estado, que eu sempre amo, eu sempre me surpreendo e sempre fico muito feliz de saber em que lugares do Brasil que o meu trabalho chega. Enquanto isso, eu vou preparando os nossos slides aqui, que sim, temos slides na aula de hoje. Inclusive, quem ficar até o final vai ganhar de presente os slides da live de hoje. Então, eu salvei em PDF os slides para vocês, meus amores. Respondendo perguntas frequentes. Esta live vai ficar salva, mas tem duas coisas dessa live que vão ser só para quem estiver ao vivo. A primeira delas é o material em PDF da live. Então essa é uma aulona mesmo, é uma aula que eu faria, gente, dentro do meu curso, assim, de tão foda que tá. E aí quem ficar até o final vai ganhar o PDF. Não é a degustação do livro da Redação Coringa, isso eu já mandei para vocês por e-mail. É outro PDF, porque eu sou a rainha dos PDFs, vocês já sabem disso. Eu amo um PDF, então eu vou disponibilizar o material desta aula para quem ficar até o final e tem mais uma surpresa. Então, respondendo a pergunta, sim, a live vai ficar salva, mas não vai ter os mesmos benefícios para todo mundo que vê depois, para quem vê depois, tá? Gente, pelo que eu tô vendo aqui no chat, tá dando um delay imenso do que eu tô falando pro que tá chegando até vocês. Quando eu digo imenso, é do tipo 4 minutos, assim, de delay, tá? 4 minutos, tá dando um delay imenso, mas tudo bem, vamos seguir assim mesmo. Bora dali. Mais uma coisa bem importante de eu explicar pra vocês é que eu esqueci o que eu ia falar, mas eu já me lembro, tá? Então vamos começar. Ah, lembrei. Eu não vou estar olhando o chat a live inteira, tá? Então guardem as dúvidas para o final. Eu vou olhar o chat em alguns momentos, mas eu vou tentar me concentrar porque hoje a gente vai entrar num conteúdo bem profundo. É um conteúdo que a gente não tá acostumado a fazer aqui no canal. É a primeira vez que eu faço análise de redação de uma aluna minha ao vivo. Então, assim, eu vou estar concentrada para entregar ao máximo o meu trabalho para vocês aqui hoje. Então, eu não vou estar olhando o chat o tempo inteiro. Então, vocês se comuniquem. Daqui a pouco vai chegar alguém perguntando se a live vai ficar salva. Vocês contam que sim, vocês já ouviram, vocês estavam comigo aqui nesse começo, tá? E guardem as dúvidas para o
final. Feito? Então vamos lá. Sem mais delongas, essa é a capa da nossa live. Gente, na live de hoje, nós vamos analisar uma redação que tirou 980 usando os modelos da fada, meus amores. Eu tô muito empolgada pra essa live, como eu contei pra vocês, é a primeira vez que eu tô fazendo isso. E olha, eu acho que vocês vão sair transformados daqui hoje, tá? Então, concentração, água, material de anotação, nada de ficar olhando o WhatsApp, nada de ficar dispersando. Agora eu quero vocês aqui 100% comigo no meu sofá novo. Vocês viram que eu tenho um sofá novo agora? E aqui agora é o meu novo lugar de gravação, mudei tudo, compartilhei com vocês lá no Instagram. E é isso aí, gente. Agora estou aqui num espaço só para as minhas gravações, tá bom? Eu amo vocês sabiam disso? Áudio tá ok, maquiagem, imagem ok, make ok, fada ok, mais 900 ainda não ok. Se prepare, mulher, porque é esse ano. Desse ano não passa, tá? A gente vai então analisar a redação da Rebeca, e a próxima redação que eu quero estar analisando aqui em 2021 é de vocês, meus amores. Não a próxima, né? Porque é possível que a gente faça isso mais vezes esse ano. Mas então vamos lá, o objetivo dessa live é te mostrar como funciona o método Redação Coringa. Então, que o método funciona a gente já sabe. Quem me acompanha no Instagram já viu a chuva de prints que eu recebi. Foi uma tempestade, um dilúvio de prints de notas de 900 para cima. Mas o objetivo dessa live é te mostrar não só que o método Redação Coringa funciona, mas sim como ele funciona para ser a sua carta na manga para tirar pelo menos 900 sem depender de acertar o tema. Então acompanha aqui comigo sem piscar, sem respirar. E aí no final da live eu disponibilizo os slides para vocês, tá bom? Então não precisa anotar o que tá na tela. O que tá na tela eu vou disponibilizar depois. Mas o que eu falar extra, vocês podem anotar, porque eu sempre vou completando as ideias do que eu escrevi, tá bom? Eu vou puxar minha câmera mais perto. Aqui. Aí. Então vamos lá, turma. E aí você fala, Luma, 900. Eu nunca tiro mais que 600 da minha redação, mulher. Você deve estar pirando. Você tem muita expectativa em mim. Mais do que eu mesmo tenho. Então é o seguinte, meus amores. Eu tô fazendo essa live não é pra quem já é bom em redação e quer ser melhor. Eu tô fazendo essa live pra quem não passa dos 600 mesmo, pra quem não passa dos 700 mesmo, pra quem zerou, pra quem tirou 300 da última vez. Por quê? Porque em 2019 foi esse tipo de pessoa que eu pretendi e consegui ajudar, como vocês podem ver nesses prints. Então esses meus prints assim, ó, bizarros, de 400 para 920, então 500 pontos de diferença entre uma prova e outra, de 360 para 920. Gente, absurdo, né? 360 para 920 é absurdo. De 580 para 900. De 520 para 920. Olha que legal essa mensagem. Oi, queria passar aqui só para agradecer. Você é uma pessoa muito incrível e seu trabalho é admirável. Muito obrigada. Graças ao seu método, eu passei de 520 para 920. Gente, uma diferença de 400 pontos de um Enem para o outro. Vocês têm noção? Então, o que eu tô falando aqui pra vocês é que é possível, ó. De 480 para 960, graças à redação Coringa. De 300 essa eu fiquei no chão. De 340 a 980. E aí, o que ela me falou foi: minha vaga tá praticamente garantida. Claro que você tira 980 na redação, tua média vai lá pra cima. Tudo graças a você. Não sei nem como te agradecer. E aí, chegou, ó, 420 para 920. Graças à redação Coringa, 500 para 920, graças ao modelo de redação Coringa, 280 para 940, eu quase morri. Gente, essa semana foi assim, a prova de que meu coração está bom. Porque se eu sobreviver essa semana, meus amores, eu sobrevivo a qualquer
coisa. Pode vir uma terceira guerra mundial se for preciso, que eu vou sobreviver. E aí, eis que chegou esta mensagem que me quebrou no meio, basicamente. Essa minha aluna, gente, no Enem 2018, ela zerou na redação. No Enem 2018 ela tirou 0. E agora ela foi para 940. Então, assim, eu quero dizer pra você, não importa o quanto você tá tirando em redação agora, gente. Tipo assim, zero importância se você tá tirando 0, 200, 400, 600, 800 ou mesmo 800 e pouco. Tanto faz. A partir de agora é 900 mais. Nada menos do que 900 pontos na redação. Esse é o objetivo dessa live. E dentre essas mensagens todas que eu recebi também a mensagem da Rebeca, que me mandou: Luma, estou surtando. Em menos de um mês estudando redação e minha nota subiu de 640 para 980. Gente, nós vamos analisar hoje a redação da Rebeca. Inclusive, quero saber se a Rebeca tá aí. Rê, se você tá por aí, dá um alô pra nós aí no chat, conversa com a galera e tal, porque hoje você é a nossa estrela, meu amor. Hoje é a sua redação que vai ser analisada aqui, essa redação que tirou 980. E o mais legal foi que ela foi de 640 para 980. Então, só pra vocês saberem que não é alguém que já tirava 900 e pouco em redação, tá? É alguém que tirava 640, tá? E foi para 980. Gente, seguinte, eu recebi centenas, sem zoeira, centenas de mensagens de prints de notas maiores do que 900 na redação do Enem 2019. Pra vocês terem uma noção, eu recebi tanta mensagem que a gente lotou 2 destaques no Instagram e já tá no 3º. E daqui a pouco o 3º está lotado. Só pra vocês terem uma noção. De pessoas que tiraram pelo menos 900 usando o método redação Coringa. E uma das princesas que teve essa evolução cabulosa foi a princesa Rebeca. Que foi minha aluna em 2019, né? Foi minha aluna no passado. E aí ela topou mandar a redação dela pra gente analisar aqui ao vivo hoje. Então, assim, você já parou pra pensar que a redação, ela vale 1/5 da sua nota? 1/5 da média? Cara, tirar mais que 900 na redação vai te colocar na frente de tanta gente que você conhece para conquistar aquela sonhada vaga na universidade, né? Nenhuma outra matéria no Enem, gente, vai subir tanto a média de vocês, até porque as outras matérias não permitem chegar na nota 1000, né? Por conta do TRI, a nota não é redonda. Nas outras matérias, a nota é quebrada, né? Então, é claro que você vai estudar todas as matérias esse ano, mas pensa se você perde a chance de não pagar mais de 500 mil reais, de economizar mais de 50 mil reais no seu curso de graduação, porque um outro abençoado acertou o mesmo TRI que a sua, média da prova objetiva foi a mesma, mas a nota da redação sua foi ruim. Eu acho que você ia querer morrer, né? Você ia ter um troço. Então, a minha meta hoje é fazer de 2020 o seu último Enem. E é por isso que a gente vai subir a hashtag último Enem. Eu vou até colocar aqui no chat. Não tô conseguindo colocar. Vamos colocar aqui no chat. Tá travando aí pra vocês? Hein, gente? Ah, agora vai. Hashtag último Enem. Tá demorando horrores pra carregar aqui. Vocês estão me vendo bem? Tá tudo certo? Aí, agora vai. Ou não? Nossa, até bugou aqui de tanta gente ao vivo ao mesmo tempo. Tá, eu já coloco aqui no chat pra vocês. Aqui tá travadão o negócio. Tomara que vocês estejam me vendo aí, sem travar. Então é o seguinte, meus amores. Esse é o último Enem de vocês, tá? Eu ouvi um amém?
Gente, isso não vai acontecer só porque eu sou uma fada e que eu faço magia para que meus alunos passem, tá? Apesar desse ser o meu segredo. Mas pensa comigo aqui. Não sei se você sabe, mas além de professora formada em letras e mestranda em linguagem de tecnologia pela UTF-PR, eu sou viciada em analisar redações nota 1000. Gente, desde pequena eu amo observar padrões. Eu até não sei como que eu sou de humanas, como que eu acabei me fazendo letras. Porque eu sou apaixonada por analisar padrões. E depois de eu ter analisado 5 milhões de redações nota 1000, eu sou bem exagerada também, hiperbólica, como diria minha terapeuta, eu percebi que sim, elas seguem um padrão. Mas eu não tô falando só de estrutura. Eu tô falando de repertório. A grande maioria delas fizeram alusões que serviriam para outros temas. Gente, o dia que eu, analisando as redações nota 1000, percebi isso, eu não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir. Só pra vocês terem uma ideia de tão assim, mind-blowing que foi, né? Então, ou seja, em vez dessas pessoas memorizarem citações, alusões que se encaixariam perfeitamente no tema X, essas pessoas tiraram nota máxima seguindo o mesmo padrão. Elas aprenderam alusões que podem ser facilmente conectadas a vários temas. E deu certo, né? Afinal, elas tiraram nota 1000. Então, óbvio que deu certo. Se deu certo pra eles, a fada que não sossegou até que desse certo pra todos os meus princesos, né? Porque assim, como eu falei pra vocês, eu não quero ajudar quem já gosta de redação, quem já sabe fazer redação. Eu quero ajudar quem acredita que não é possível tirar pelo menos 900 na redação. Então foi por isso que eu sentei a bunda na cadeira e tive a disciplina de criar mais de 150 modelos de redação coringa. Com argumentos coringa, alusões coringa e tudinho mais, que vai servir para 300 temas diferentes e que vai guiar o processo de escrita dos meus alunos da primeira à última linha. E o resultado eu já te mostrei. Uma chuva de notão de princesas e princesos, que é assim que eu chamo vocês. É a fada madrinha e os princesos, tá? Que confiaram em mim em 2019. Tipo, eu já fiz uma live aqui no canal do quão grata eu fiquei pela confiança de vocês no método Redação Coringa, confiança no meu trabalho. Então, obrigada a essas pessoas por terem se jogado, confiado no processo e sambado na cara do tema do Enem que ninguém acertou. Gente, como eu mostrei, tem depoimento de gente que foi de 200, 300 em 2018 para 900 e pouco em 2019, até gente que zerou em 2018, que foi para 940, se não me engano, né, em 2019. Quando eu tava no terceirão, eu não sabia disso, assim como você não deve saber agora. Eu escrevi intuitivamente, dependendo da criatividade, de talento, de saber sobre o tema antes. Então, óbvio que não dá boa, você já sabe disso. E se você não tem um método claro para saber o que fazer nos mínimos detalhes, do momento em que senta na cadeira até a entrega da folha final, sem depender de acertar o tema, é muito provável que o seu sonho de ingressar na universidade tenha que ficar para o outro ano, né? Mas agora vamos ao que interessa. Por quê? Porque eu já fiz o trabalho pesado, já criei os modelos e eles estão lá te esperando para tirar pelo menos 900. Eu vou te mostrar como a Rebeca conseguiu subir a nota dela de 600 para 980. Ouviram isso? 980. Apenas seguindo o meu método simples, sem precisar ser a reencarnação do Machado de Assis, sem ninguém ficar escrevendo redações até a mão sangrar. Você vai ver como fica simples quando se usa os modelos prontos. Então, bora! Começando pela proposta de redação. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Meu, tá dando um delay imenso. Aqui pra mim vocês ainda estão mandando onde vocês moram. Esse chat tá muito delay. Deixa eu ver se é a minha configuração. Vou recarregar a página aqui. Então é o seguinte, princesas e princesos, tudo começa na proposta de redação. E aqui eu já preciso te mostrar o primeiro
Opa. O primeiro erro que muita gente comete quando chega no Enem. Tem gente que acha que é só ler por cima os textos, dar aquela olhada rápida e já sair escrevendo. Tipo, o tema é tal e já dá-lhe escrever. Mas está errado, achou errado, otário. É nesse momento que muita gente começa a se sentir travado e travada. Por quê? Porque você depara com o tema, vê que não acertou, vê que não sabia sobre o tema antes, e aí trava. Simplesmente trava. Não tem uma estratégia que não dependa de saber sobre o tema para poder escrever, né? Falta confiança, se sente incapaz de escrever redação. E assim, sobre esse sentimento de incapacidade, é muito comum mesmo, assim, vocês estão certos em sentir, tipo, é natural. Por quê? Não é que você acha que você não é capaz. Você realmente não foi preparado para essa situação. Nenhum professor conseguiu te ensinar um jeito fácil, uma fórmula, um passo a passo para te guiar desde o momento que você começa a ler a proposta até o momento que você entrega a redação no dia do Enem Real Oficial. Não no teu cursinho, não na tua casa, tá? Então, aqui vai a primeira lição importante. Se você quer tirar um notão no Enem 2020, assim como meus alunos tiraram em 2019, a primeira coisa que você tem que fazer de diferente é começar o seu processo de escrita com uma leitura estratégica da proposta de redação. E em seguida, construir um projeto de texto lindão como esse da Rebeca. Deixa eu ajeitar aqui a tela, senhoras e senhores. Gente, a Rebeca, um anjo, topou passar limpo para nós, na minha folha de redação, o projeto de texto que ela fez na hora da prova do Enem. Então, o que você está vendo aqui é a digitalização desse projeto de texto, tá? Então, aqui, percebe como só nesse ponto ela tá à frente, você vai estar também, de muita gente que vai chegar no Enem achando que redação é só sair escrevendo na hora. Só aqui você já se colocou alguns passos mais pertinho da facul dos seus sonhos. Mais perto do emprego dos sonhos, da vida dos sonhos, da viagem dos sonhos, do iPhone dos sonhos, do carro dos sonhos. E olha que a gente mal entrou no método, mal entrou no processo de escrita mesmo, né? Na escrita da redação. Então, nesse projeto de texto, a Rebeca, ela já escolheu a estratégia de abertura dela, ela escolheu São Tomás de Aquino para começar a redação dela. Ela já pensou nas duas causas do problema, que é falta de debate e insuficiência de leis, e ela já pensou nas alusões também. Ela já pensou, para falar sobre falta de debate eu vou usar Habermas, para falar sobre insuficiência de leis eu vou usar John Locke. E ela já montou também o esqueleto da conclusão dela, tá? Então na conclusão ela colocou os itens que tem que ter na conclusão. O que eu quero mostrar para vocês com isso é que uma redação coringa começa muito antes da primeira linha de redação. Uma redação coringa começa quando você lê o tema, entende sobre o tema e pensar sobre o tema, mobilizando tudo aquilo que você aprendeu dentro do curso, tá? Então foi isso que ela fez. Ela pensou, das causas dessa falta de democratização do acesso ao cinema no Brasil, quais são causas fortes? Ela pensou, a falta de debate é uma causa forte, a gente não fala sobre acesso ao cinema, parece uma coisa tão supérflua que ninguém nem toca nesse assunto. Há um silenciamento. Então, quando ela pensou sobre o tema, ela lembrou desse argumento coringa, tá? Que tá dentro do treinamento. E aí ela pensou, encaixa perfeito, a gente não fala sobre esse tema. E sinceramente encaixa perfeito em tudo, porque se a gente falasse sobre, o problema já estava resolvido e não seria tema do Enem, certo? Além disso, ela já pensou, outra causa que tem a ver com esse problema é a insuficiência de leis, porque o acesso à cultura e ao lazer já está previsto na legislação, mas não está sendo efetivado no que concerne ao cinema no Brasil, certo? Então, o processo do método redação coringa é, antes de qualquer coisa, um processo mental. Antes de qualquer coisa, um processo mental, tá? Então, antes de eu escrever a minha redação, eu tenho que pensar sobre, e aí nesse arsenal da redação coringa que eu tenho, eu escolher o que é melhor para este tema, tá? E foi isso que a Rebeca fez, que gerou para ela esse resultado. Vamos analisar o rascunho da redação da Rebeca. Gente,
Vamos agradecer a Rebeca? A Rebeca foi uma fofa de disponibilizar pra gente esse rascunho. Então ela passou a limpo, eu pedi pra ela passar limpo daquela folha de rascunho do caderno de provas para a minha folha de redação e ela passou a limpo a redação dela só pra gente analisar nessa aula. Então eu vou subir a hashtag Valeu Rebeca. Deixa eu ver se agora eu consigo comentar a hashtag. Gente, tá travando muito aqui. Travando muito. Agora deu. Nossa, meu computador tá muito quente. Hashtag Valeu Rebeca. Todo mundo subindo essa hashtag. Meu, tem um monte de alunos do treinamento Redação Coringa aqui. Obrigada, meus amores. Obrigada. Todo mundo que é do treinamento Redação Coringa coloca hashtag Squad. Deixa eu colocar. Quem é do treinamento comenta hashtag Squad. Pra quem não sabe, Squad da Luma são meus alunos, é o grupo de alunos. Então vamos agora, todo mundo agradecer a Rebeca. Gente, Rebeca, muito obrigada por disponibilizar de coração a sua redação que vai servir de laboratório para eu ajudar muitas dessas pessoas que estão ao vivo aqui comigo a alcançarem um resultado igualzinho ao seu em 2020, tá bom? Sério, obrigada, de coração. Se você tiver aí, dá um alô pra nós no chat, que eu contei pra ela que ia ser hoje a live e tudo mais. Então vamos lá, preparados para fazerem anotações, senhoras e senhores? Todo mundo com material de anotação pronto? Porque agora o pau vai torar, é agora que a gente vai parágrafo por parágrafo. Gente, para escrever essa redação, a Rebeca consultou, não essa redação, porque essa foi no dia do Enem, mas no processo de estudo dela para chegar até o dia do Enem, ela consultou o livro da redação Coringa. Então o que eu fiz? Eu printei as partes do livro que eu percebi que ela usou na redação dela, tá? Então os prints que vocês vão ver aqui é desse material. Eu mandei uma degustação do livro da redação Coringa para vocês gratuitamente. Para quem estava inscrito nessa live, eu mandei gratuitamente, tá? As 20 primeiras páginas, porque o PDF completo tem 100 páginas e é exclusivo de quem entra no treinamento, tá bom? Mas só para vocês saberem de onde eu tirei, os prints que eu vou colocar aqui são do livro da redação Coringa. Quanta gente do Squad! Henry do Squad, Elanie ou Helene do Squad, Jennifer. Legal, gente, obrigada por estarem aqui. Contem aí quando vocês tiraram na redação, de que forma que eu ajudei vocês. Podem ir mandando aí no chat, que eu tô acompanhando mais ou menos o chat. Eu não acompanho o tempo inteiro, porque senão eu me perco. O Henry, melhor professora de redação, tô aqui só pra fazer propaganda mesmo. Obrigada, Henry. Você já tá na faculdade, né? Me conta aí se você já tá na faculdade. Ai, que legal, gente. Meu Deus, fico tão feliz. Fico assim, orgulhosa, igual uma mãe coruja mesmo, sabe? Então vamos lá. Parágrafo 1 da redação da Rebeca. Eu vou ler e aí a gente analisa, tá? São Tomás de Aquino defendeu que todas as pessoas precisam ser tratadas com a mesma importância. Entretanto, na questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil, contraria-o, uma vez que no Brasil ainda existem pessoas que estão exclusas do acesso ao cinema. Dessa forma, é necessário que estratégias sejam aplicadas para alterar essa situação, que possui como causa a falta de debate e a insuficiência de leis. Então, cá temos nós o primeiro parágrafo da redação da Rebeca. Ela começa, gente, a redação dela com uma alusão filosófica e coringa. Filosófica e coringa. Então, ela escolhe uma citação indireta a São Tomás de Aquino. Essa citação é um dos 18 modelos de estratégia de abertura que tem no treinamento de redação Coringa, é o modelo de número 6, por isso que tá ali AB6 no slide, tá? E essa citação encaixou perfeitamente, porque a questão do cinema no Brasil não está democratizada. Ou seja, essa alusão a São Tomás de Aquino é uma alusão coringa, que serve para todos os temas que tem a ver com tratamento desigual a pessoas
da mesma sociedade, pessoas da mesma nação, por exemplo, tá? Então, você pode falar, Luma, essa alusão, ela se encaixou por sorte, né? Não, meu coração, encaixou porque é coringa. Encaixaria também se o tema fosse homofobia, fosse inserção do autista no mercado de trabalho, sabe? Tem 1 milhão de temas que dava pra usar essa alusão. Qualquer tema em que tenha seres humanos sendo tratados de forma diferente de outros seres humanos, cabe essa alusão. Manda uns temas aí. Coloca os temas aí, gente, no chat pra gente já ir conectando com essa alusão e vendo como ela é coringa, tá? Então você entende o poder que ter um arsenal de modelos coringa para aplicar na hora da prova tem? Entende por que não é uma boa ideia estudar nos métodos tradicionais e ficar buscando repertório para cada um dos possíveis temas que talvez nunca vão cair? Então, assim, por que foi muito importante a Rebeca ela ter uma estratégia de abertura pronta na hora da prova, na cabeça dela? Porque, gente, a estratégia de abertura é a parte mais difícil de se escrever numa redação. Por que é a parte mais difícil de escrever na redação? Porque é a primeira parte. Quando a gente vê a folha em branco na nossa frente, dá um desespero. A maior parte das pessoas trava quando vê a folha em branco. Se você já tem uma estratégia de abertura pronta e coringa, você começa a redação rápido, você não perde tempo, meu amor. Então, por isso que no treinamento de redação coringa tem tantos modelos de estratégia de abertura, né? Pra você aplicar. Sabe quanto tempo? Já parou pra pensar quanto tempo você ia levar estudando repertório pra começar a redação de todos os temas que podem cair? Você não ia conseguir, né? Você ia fazer de alguns temas e eles podem vir cair. Então você usa esse tempo, em vez de usar o teu tempo pra pesquisar citação para autismo no mercado de trabalho, citação para homofobia, citação para isso, em vez de você fazer isso, você gasta o seu tempo praticando redações com o método redação coringa, com os modelos do método redação coringa. E depois que sua nota estabilizar nos 900 e pouco, porque é isso que acontece, gente. Depois que meus alunos pegam a mãe, eles não tiram menos que 900 nas redações que eles mandam para as plataformas. É 900, 920, 940, 960, 980, 1000, 1000, 980. E aí eles têm tempo para estudar para as outras matérias também, tá? Então ela usou, gente, a alusão exatamente igual. São Tomás de Aquino defendeu que todas as pessoas precisam ser tratadas com a mesma importância. As minhas palavras foram as palavras que ela colocou na redação dela, tá? Foi as palavras que ela colocou na redação dela. Em seguida, tá todo mundo acompanhando, gente? Dá um alô aí pra nós. Dá um alô aí, turma, se vocês estão me acompanhando bem. É a problematização, que no meu método a gente chama de parte B, tá? Então lá dentro do treinamento de redação coringa vai estar como parte B. A problematização dela tá muito parecida com a que eu criei no treinamento de redação coringa, só que nessa frase tem alguns problemas de língua. Na hora de escrever a frase, a Rebeca se confundiu e essa frase ficou um pouco truncada. Então, primeiro ela colocou nas questão e tinha que ser a questão. Daí colocou aquela vírgula depois de Brasil que não tinha que ter. E repetiu o acesso ao cinema, né? E no Brasil também repetiu. Então, na hora da prova aconteceu isso. E provavelmente o que distanciou ela da nota 1000 na redação, provavelmente, por que eu falo provavelmente? Porque não saiu o espelho da redação ainda, não saiu a nota por competência, né? Quando sair ela pode mandar pra gente, eu posso contar pra vocês. Mas provavelmente o que ela foi penalizada na competência 1, tá? Então, por conta disso e de alguns outros probleminhas que a gente já vai analisar, tá? A terceira e última frase do parágrafo é a parte C, mais conhecida como tese. Então, a tese, adivinha de onde veio a tese da Rebeca? Treinamento de redação coringa. Ela escolheu o modelo 6 também, C6, e ela deixou parecido na real, né? Então, nesse sentido, é preciso que estratégias sejam aplicadas para alterar essa situação, que possui como causas argumento 1 e argumento 2. E ela colocou
dessa forma, em vez de nesse sentido, é necessário que, em vez de é preciso que, estratégias sejam aplicadas para essa situação, em vez de para alterar esse cenário. Tá? Mas é basicamente esse modelo, ela mudou uma coisinha ou outra. E aí, na tese dela, já tem os dois argumentos coringa, né? Ela escolheu a insuficiência de leis e o silenciamento ou a falta de debate. Talvez você já saiba que eu defendo que a forma mais inteligente de começar a estudar redação é pelos argumentos coringa. No treinamento, eu listei 23 argumentos, tipo essa página que eu tô mostrando aí pra vocês. Assim, enquanto outras pessoas que não conhecem o método mágico vão quebrar a cabeça pensando em quais argumentos usar para aquele problema específico, tipo, quais argumentos tem a ver especificamente com acesso ao cinema no Brasil, você só consulta sua memória e escolhe alguns dos argumentos coringa que servem para esse tema, né? E como os 23 argumentos do treinamento são coringa, é possível que praticamente todos eles se apliquem ao tema da redação. Então, o seu trabalho vai ser só pensar alguns segundos para decidir quais são os dois que você acha mais confortável usar para aquele problema específico. E o momento em que a Rebeca fez isso não foi esse momento aqui. Não foi a hora que ela estava escrevendo a tese. Foi lá no projeto de texto, tá? Então, é isso. O pessoal aqui em casa tá fazendo o maior barulhão lá. Vou até mandar uma mensagem no WhatsApp. Nem sei se vocês estão ouvindo eles, mas eu tô. Agora eles ficaram quietos, acho que eles me ouviram. Ok. Gente, então assim, por que essa escolha da Rebeca foi tão boa? Então, primeiro porque vamos falar sobre a questão do silenciamento ou da falta de debate. Todo problema da sociedade está silenciado. Por quê? Porque a gente resolve o problema quando a gente fala sobre ele. Então, se o problema ainda é um problema, é porque ele não está sendo falado sobre, tá? Então, por isso que esse argumento é tão coringa. E a questão da insuficiência de leis. A maioria dos problemas já estão resolvidos no papel. Já tem uma lei que diz, ó, isso aqui não pode fazer. Ou tem que ser assim, mas não na prática. Então a Rebeca foi muito sensata de escolher esses dois argumentos. E aí você pode me perguntar, Luma, então eu posso memorizar só dois argumentos? Mig, eu garanto que com, sei lá, 2 redações por mês que você escreva, que tipo, é pouco, né? Porque o ideal é uma por semana. Mas que você escreva 2 por mês. Procrastina uma semana, escreve na outra. De fevereiro até o Enem, você chega na prova sabendo bem como aplicar pelo menos 10 argumentos coringa. Então fique de boa, porque isso é o que os meus alunos fazem no treinamento de redação coringa e garante com que eles na hora não tenham como ficar sem argumentos, sabe como? Tipo, não tem como. Então, e eu posso garantir pra vocês também que nesse processo nenhum deles ficou sem vida, tendo que estudar redação loucamente, sem tempo para estudar as outras matérias, sem tempo para vida social, para descanso, tipo, nada disso aconteceu, tá? Então, você vê como o bagulho é forte mesmo. Então, a introdução da Rebeca seguiu exatamente o método redação coringa, frase por frase, senhoras e senhores. Frase por frase. E isso já colaborou para a nossa aula em todas as competências, fora a 5, né? Porque a 5 analisa a proposta de intervenção, que é a conclusão. Mas todas as outras competências já foram afetadas pela introdução dela, já colaborou. A competência 1 provavelmente foi prejudicada pela repetição da segunda frase, por aquele truncamento das informações. O que acontece na hora da prova, gente, é bem natural. Mas usando os modelos, ela já conseguiu começar a redação lacrando, sem travar e sem perder nota nas outras competências, né? E sem precisar saber de uma alusão só para esse tema, ou pensar em argumentos que servem só para esse tema. Meu, que calor! Tudo bem aí com vocês? Todo mundo me acompanhando? Beleza, massa, gente.
Então vamos dar continuidade ao nosso trabalho, que agora é a hora do desenvolvimento. Então vamos para o segundo parágrafo. O segundo parágrafo dela é o seguinte: deve-se pontuar de início que a falta de debate mostra-se como um dos desafios da resolução do problema. Nesse sentido, Habermas traz uma contribuição relevante ao defender que a linguagem é uma verdadeira forma de ação. Desse modo, para que o acesso ao cinema no Brasil seja realmente democratizado, faz-se necessário debater sobre. Assim, trazer à pauta esse tema e debatê-lo amplamente aumentaria a chance de atuação nele, tá? Então, nós temos aqui um parágrafo topíssimo, que tirou nota máxima nas competências que envolvem argumentação e repertório, tá? Ela escolheu como parte D, que é o tópico frasal do argumento, o modelo D6 do livro da Redação Coringa, que é: deve-se pontuar de início que o argumento 1 configura-se como um grave empecilho no que diz respeito ao tema. E aí, esse modelo tá praticamente igual, né? Deve-se pontuar de início, em vez de configura-se, ela usou mostra-se como um dos desafios, em vez de como um grave empecilho, e ela cortou no que diz respeito ao e foi direto à resolução do problema, tá? Então ela mexeu nesse modelo usando as palavras dela, mas basicamente é esse o modelo D6 que ela escolheu para usar. Então ela fez algumas alterações do modelo, óbvio, e é legal ver isso também, porque mostra que não tem problema você não lembrar exatamente cada palavra de um dos meus 150 modelos. O lance é você aproveitar bem o seu ano de estudos para praticar os modelos que mais gostar e chegar na hora da prova sabendo aplicar alguns modelos do jeito que mais fizer sentido para aquele tema, seguindo uma estrutura coringa que vai funcionar. Então, eu tô muito feliz de você que tá aqui comigo em janeiro. Gente, vocês não têm noção. Quem chegou pra mim há uma semana do Enem me pedindo ajuda quase me matou do coração. Sério, eu quase adoeci porque eu queria ajudar aquelas pessoas, mas eu sabia que a gente ia ter que cortar muita coisa do processo pra dar conta em 2 semanas, 3 semanas, 1 semana ajudar. Então, eu quero dizer que você que tá aqui ao vivo comigo agora, dia 26 de janeiro, você é muito inteligente, você tomou a decisão certa, que é começar a se preparar ainda em janeiro. Eu tenho certeza absoluta que se você fosse a Rebeca, que tivesse começado antes, você faria a prova com mais tranquilidade ainda do que ela fez, apesar de que ela falou que foi bem tranquilo e tirou 980. Então, assim, vamos aproveitar que a gente tá aqui o quanto antes pra já botar a mão na massa. Eu posso apostar com você que se você praticar exatamente a forma como eu te ensino dentro do Redação Coringa, você não precisa mais do que 2 redações por mês. Eu recomendo 1 por semana, mas sinceramente, com 2 redações por mês, você chega ao Enem sabendo usar modelos e estrutura, assim como hoje você sabe que cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Tá? A Rebeca mesmo, ela subiu de 640 para 980. Então, 640 é uma redação bem mediana. Ai, derrubei meu negócio de cabelo aqui. É uma redação bem mediana, né? E com menos tempo de estudos que você vai ter esse ano de 2020. Então, ela teve um mês, né? Ela contou que ela teve um mês. Como que ela desenvolveu esse argumento da falta de debate? Ela escolheu Habermas. Gente, tô apaixonada por esse homem. Tem um crush fortíssimo nele, porque o cabra é foda. Então, a parte F é onde entra o repertório, tá? Então, nesse caso, uma alusão a Habermas, uma citação indireta, mais especificamente, né? Que serve para embasar o argumento da falta de debate. Então, você pode perguntar, por que não debater sobre é não agir sobre? E aí ele fala... Nesse sentido, Habermas traz uma contribuição relevante ao defender que a linguagem é uma verdadeira forma de ação. Então, o que o Habermas fala é que simplesmente falar sobre um problema já é resolver esse problema. Quando a gente fala sobre, mesmo sem querer, a gente está lidando com o problema, tá? Então, essa citação dele, chuchuzinha, para embasar esse argumento. Aí teve a parte F, né? Eu li esse parágrafo dela? Li, né? Aí teve a parte F que ela coloca: no entanto, percebe-se uma lacuna no que se refere a essa questão. Opa, peraí que eu tô lendo a minha redação.
Desse modo, para que o acesso ao cinema no Brasil seja realmente democratizado, faz necessário debater sobre. Assim, trazer à pauta esse tema e debatê-lo amplamente aumentaria a chance de atuação nele. Eu, particularmente, atribuiria mais adequação ao tema. Então, eu aproveitaria para conectar melhor ao tema. A Rebeca, ela usou exatamente o modelo. Nada mais. E deu boa. E isso é muito engraçado, porque ano passado, na véspera do Enem, vocês estavam surtando. Quem fez o Enem passado, né? Me conta aqui, inclusive, quem dessa live que fez o Enem passado, que vocês estavam surtando. Porque, Luma, eu tenho que usar as minhas palavras, eu posso usar essas palavras, eu tenho que mexer no modelo, eu posso copiar o modelo, vai dar ruim por plágio. E aí eu falava pra vocês, olha, se vocês conseguem mexer no modelo, mexe. Fiz até uma live comparando o modelo mexendo, o modelo não mexendo, né, sendo aplicado ao mesmo tempo e tal. E aqui, gente, a Rebeca é a prova de que se você não conseguir mexer no modelo, se você não conseguir fazer uma super adequação ao tema, não vai dar ruim. Você vai tirar 980, como ela tirou. Se 980 pra você dar ruim, daí eu não sei mais o que fazer pra te ajudar. Então, assim, essa é a prova de que usar os meus modelos faz sentido. Independentemente de você conseguir mexer no modelo ou você não conseguir mexer no modelo. Vai dar bom de qualquer jeito, tá? Então, ela ia estar quebrando a cabeça pra escrever esse parágrafo. Um parágrafo de argumentação não é fácil, gente. Quem já escreveu uma redação do Enem sem saber o que fazer, sabe escrever um parágrafo de argumentação sem ter ele pronto na cabeça, não é fácil. Toma tempo e nem sempre fica bom. Mas ela estava plena, simplesmente passando os modelos do cérebro para o papel. Tá? Tava tudo prontinho na cabeça dela, por quê? Porque ela seguiu exatamente o treinamento redação Coringa, certo? Então temos aqui o parágrafo de... Ai, eu vou prender meu cabelo, gente. Ai, tô sem elástico. Tá muito calor, muito calor. Vocês estão me acompanhando bem por aí? Hein, gente? Vocês são muito engraçados. Mulher, me dá a dica pra ficar com esse sovaco parecendo bumbum de neném. É depilação a laser. Ai, vocês são muito engraçados. Aí não tem método de redação coringa, é o laser mesmo, tá, gente? Então vamos ao terceiro parágrafo, onde ela vai desenvolver o argumento de insuficiência legislativa. Além do mais, outra dificuldade enfrentada é a insuficiência de leis. De acordo com o filósofo John Locke, as leis fizeram-se para os homens e não para as leis. Ou seja, ao ser criada uma lei, é preciso que ela seja planejada para melhorar a vida das pessoas em sua aplicação. No entanto, é possível perceber que a legislação não tem sido suficiente para garantir acessibilidade ao cinema para todos. Principalmente porque, conforme dados do Cinema para Todos, a população das localidades Nordeste e Norte estão exclusas do universo do cinema. Então aqui temos o terceiro parágrafo. A parte D é o tópico frasal que veio do livro também, é o D20. No lugar de além disso, ela usou além do mais, porque para garantir nota máxima na competência 4, não pode repetir conectores. Então, usar além disso uma vez no texto só. No caso dela, tá na conclusão e não aqui. Então, ela trocou além disso por além do mais. E o resto é igual. Ela cortou, na verdade, a questão da. Então, em vez de colocar outra dificuldade enfrentada é a questão da, ela colocou outra dificuldade enfrentada é a insuficiência de leis. Ficou mais curtinho, mais conciso, sobrou mais espaço para argumentar. Rebeca, meu Deus, eu queria te dar um abraço, mulher, porque assim, você é uma gênia da redação Coringa. Uma gênia. Para embasar o argumento de insuficiência legislativa, ela podia usar várias opções que eu ensino no treinamento. Então, eu acho que tem 3 opções para esse argumento lá, de embasamento, tá? Nesse caso, ela escolheu a lindona alusão a John Locke. Gente, essa alusão, ela é tão chique, ela é podre de chique, porque ela é o quê? Uma citação direta, senhoras e senhores. Tá? Brotando no Enem
para o desespero da prova, tá bom, meu amor? Então é o seguinte, a parte F é alusão, nesse caso a citação direta, com aspas e tudo mais. Ela fez uma paráfrase ao meu modelo, em vez dela colocar o filósofo John Locke defende que, ela colocou de acordo com o filósofo John Locke. Tudo certo, Rê, arrasou, mandou muito bem, ficou igual, ficou bom igual e com as suas palavras. Então assim, meu Deus do céu, o tanto que eu amo essa mulher, não tá escrito, não está escrito. E aí ela faz, nesse parágrafo, ela faz exatamente o que eu recomendei às vésperas do Enem passado, que é mexer no modelo. Então ela colocou John Locke para embasar o argumento, até aí tudo bem. Na parte F, que é a argumentação, essa pessoa sensata que é a Rebeca, ela não só argumentou de acordo com o modelo, como ela adicionou uma outra informação, que é essa última de conforme dados do Cinema para Todos, a população das localidades Nordeste e Norte são exclusas do universo do cinema. E aí eu te pergunto, da onde que a Rebeca tirou essa informação? Do treinamento de redação Coringa, que não é, porque você tá falando de cinema, não é Coringa. A Rebeca estudou cinema antes da prova? A Rebeca adivinhou o tema? A Rebeca estudou todos os temas que podiam cair na hora da prova? A Rebeca é uma cinéfila que sabe dados científicos só sobre cinema? Não! A Rebeca pegou uma informação da proposta de redação. E aí vocês ficam, Luma, socorro, eu não posso usar dados da proposta, eu vou zerar por plágio se eu fizer isso. Gente, a Rebeca fez essa redação coisas que muitos de vocês me disseram que ia fazer vocês zerarem no ano passado. Vocês repararam? Ela usou alusão coringa, estrutura coringa, dados da proposta. 3 coisas que vocês acharam que podia ser motivo para zerar no Enem passado. E não só não foi motivo para zerar, como foi motivo para levar ela a 980 na redação. Então agora tá na hora de vocês confiarem em mim quando eu falo para vocês que o método de redação coringa funciona. Tá, gente? Então assim, ó, isso é lindo. Quando você pensa a redação desse jeito, você percebe que existe uma estrutura padrão que você pode seguir, uma fórmula que dá para aplicar e aí não precisa nem conhecer sobre o tema. Você simplesmente pega o que a proposta de redação e os textos estudados pelo Enem te dão de informações e samba na cara do tema. Eu garanto que a nota dela foi maior do que a nota de muita gente que conhecia esse tema a fundo, mas não sabe como escrever uma redação coringa. Eu aposto com vocês. Porque, sério, gente, 980, fazendo exatamente isso que eu tô mostrando pra vocês. E, por fim, nós temos o parágrafo... antes de fechar. Desenvolvimento coringa. Tá? Por fim, temos o temido parágrafo de conclusão. Então, aqui eu provo o que eu já falei 1000 vezes no ano passado, que é... A proposta de intervenção não tem que ser inédita ou inovadora. Aí você me fala, Luma, mas o meu professor do colégio ou do cursinho me descontou nota na competência 5 porque a minha proposta era clichê. Gente, o meu compromisso não é com o seu professor de redação, seu professor de português. O meu compromisso é com a grade de correção do Enem. E na grade de correção, na parte da conclusão, não tem um critério que pergunte, é inovadora ou é clichê? Não existe isso. Não existe. Isso não é critério. Ou seja, dá sim pra te dar nota máxima na C5 usando modelos. A gente não sabe onde foi que a Rebeca perdeu os 20 pontos que ela perdeu. Eu imagino que seja na competência 1 e eu tenho absoluta certeza que não foi na competência 5. Ó, me siga no Instagram, que quando sair o espelho eu vou pedir pra ela mandar. E aí a gente conversa lá qual a competência que foi, tá? Então, ela começou o parágrafo com a parte G, mais especificamente G4, do livro da redação coringa, que é: logo, medidas estratégicas são necessárias para alterar esse cenário. Ela colocou no lugar de logo, portanto,
E ela colocou, são necessárias estratégicas, porque ela tava nervosa e acabou esquecendo do medidas ou de colocar estratégias. Dava também, pra colocar logo, são necessárias estratégias, tá? Ela esqueceu a palavra medidas, acontece, provavelmente mais um motivo pra descontar nota na C1, que é o meu palpite, né? Que ela descontou nota, perdeu nota na C1, tá? Agora a proposta de intervenção. Ai, não li esse parágrafo, né? Peraí que eu vou ler. Portanto, são necessárias estratégicas para modificar esse cenário. Para esse fim, é crucial que as escolas, em parceria com a prefeitura, promovam um espaço para rodas de conversa e debates sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil, a serem desenvolvidas no ambiente escolar. Tais eventos podem, ali tem uma vírgula errada, podem ocorrer no período extra-classe, contando com a presença de professores. Além disso, os eventos devem serem, mais um problema de língua, abertos à comunidade, a fim de que mais pessoas entendam questões relativas à democratização do acesso ao cinema e se tornem cidadãos mais atuantes na busca de resoluções. Temos aqui o quê? Proposta de intervenção do treinamento Redação Coringa. Então é o seguinte, ela escolheu o modelo H20, tá, senhoras e senhores? Então, foi o G4 para começar o parágrafo, que é anúncio da proposta de intervenção, que é como se fosse um tópico frasal da conclusão. A primeira frase desse parágrafo, ela serve para conectar o parágrafo anterior à proposta de intervenção, para não chegar assim secão, tipo, tô falando sobre problema, de repente, pá, solução. É para anunciar, agora vamos falar sobre solução. Percebemos que é preciso que esse problema seja solucionado. E aí vem a proposta de intervenção. Ela precisa intervir sobre uma das duas causas que ela apontou no desenvolvimento. E aqui, quem não é aluno do Redação Coringa costuma cometer dois erros. Primeiro, ou tenta intervir sobre as duas causas, porque não sabe que intervir sobre uma só já é o bastante para tirar a nota máxima na competência 5. E aí escuta o professor falando, olha, tem dois argumentos, você tem que resolver os dois. E aí você não tem espaço para resolver os dois de forma completa e não tira nota na competência 5, nota máxima, né? Ou faz uma proposta que não fala com uma das causas do parágrafo de argumentação. Então faz uma proposta que fala sobre o tema, certo? E não sobre a insuficiência de leis ou o silenciamento, a falta de debate, tá? Como a Rê foi aluna do treinamento de redação Coringa e conhece essas estruturas, né, que não vão dar espaço para ela cometer esses erros, ela escolheu intervir na falta de debate, que é o seu argumento 1. E eu achei muito inteligente ela escolher intervir nessa causa, porque é muito fácil intervir na falta de debate, no silenciamento, né? É só propor uma intervenção que propor uma intervenção que proponha falar sobre o assunto. Então, uma intervenção educacional, por exemplo, como foi o caso dela. Então, essa proposta, ela tem tudo o que precisa ter para tirar a nota máxima na competência 5. Ela está relacionada ao tema, óbvio. Então, tá falando sobre cinema como espaço físico e a importância desse cinema. Ela intervém em uma das causas do problema, que é a falta de debate, e ela tem os elementos que uma proposta de intervenção nota máxima tem que ter, que é agente, ação, meio ou modo, finalidade, detalhamento, tá? Então, a redação da Rê se encerra assim, usando as 30 linhas. Não teve a parte I, que é o fechamento do texto. Quem tá no treinamento de redação Coringa sabe que eu ensino como fechar o texto, depois da proposta de intervenção, que são tipo as duas últimas linhas pra ficar uma redação lacradora. Mas, mesmo dentro do treinamento, eu sou muito honesta em dizer que essa parte I não vale nota. Então, se você não colocar, você não vai perder nota. Como aconteceu com a Rebeca, ela não perdeu nota por não ter escrito nada depois da proposta de intervenção. A competência, como eu falei, que eu imagino que tenha separado da nota 1000, foi a competência 1, pelos probleminhas que nós analisamos aqui, que nós vimos aqui na análise. Quando sair o espelho, a Rebeca vai me contar qual competência perdeu ponto, né? Mas o mais importante é a gente perceber que para ela ter tirado 980, significa que um corretor deu 960 e o outro corretor dela deu nota 1000 para a redação dela. Nota 1000. Um dos corretores nem enxergou
esses problemas que a gente enxergou aqui na análise, que são o suficiente para descontar nota na competição. E o outro corretor enxergou só isso de problemas. Para ele, a redação dela mereceu perder apenas 40 pontos. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Que vocês piram muito errado. Na maior parte das vezes, vocês surtam, achando que qualquer coisa vai levar vocês a zerar, que qualquer coisa vai levar vocês a perder ponto. E aí vocês começam a acreditar em um monte de boatos que dizem, por exemplo, se você não fechar a tua redação no final, você não tira a nota máxima. Isso é mito. Isso é mito. Em vez de fazerem como a Rebeca, que tomou a decisão de ir pelo caminho da paz, vou usar o método que funciona e vou ficar de boa, blindada com fake news, para fake news, blindada de paranoias pré-prova, blindada de orientações de pessoas que não sabem o que estão falando, blindada de ansiedade por informações não confirmadas. Tá aqui o resultado. Esse é o resultado de alguém que confiou no método de redação coringa a ponto de silenciar todo o restante. Tá? Então vamos lá. A conclusão dela, portanto, foi também coringa. Plim! Redação inteira coringa, meus amores. Ela tirou 980 usando os modelos da fada.